Aleluia! O Senhor nos guarda e nos seus braços nós podemos descansar. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos oferecer esse descanso em confiar em Ti e crer somente em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia! Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Quero sentar um pouco. Quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Aleluia, é sempre um prazer poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesse momento de comunhão com todos vocês, amém? A minha alegria é sempre vir a esse lugar e encontrar aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor o convidou e você ouviu a voz dele e obedeceu, amém? Hoje nós estamos aqui mais uma noite para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nós vamos ter um momento de ensino da palavra. Sabe, irmãos, e nesses dias de ensino, esses cultos de ensinos, eles são mesmo direcionados para que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. Amém? Quantos aqui querem conhecer mais ao Senhor? Conhecer mais da sua palavra, entender mais sobre a sua palavra e crescer espiritualmente. Irmãos, o nosso propósito aqui é para que você tenha um crescimento espiritual diante do Senhor, amém? Então, eu quero mesmo nessa noite que você abra o seu coração, prepare mesmo o seu coração para a palavra que vai ser ministrada. Eu quero que você reverencie a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus e o próprio Deus, eles são um só, amém? Assim como nós devemos reverenciar a Deus, nós devemos também reverenciar a sua palavra. Onde a sua palavra está sendo ministrada, a presença do Senhor também se faz manifesta em nosso meio. Amém? Então, não pense apenas que esse é apenas um culto de ensino. Às vezes, se a gente parar um pouquinho para ouvir a palavra, algumas coisas elas tentam nos atrapalhar. Uma delas chama-se sono. Mas você pode dar uma ordem para o seu sono e esperar você lá na sua casa. Amém? Para que você não cochile aqui e não vacile. Quando você chegar lá, você encontra ele e aí vai dar tudo certo. Glória a Deus. Amém. Você está preparado mesmo? Você está com expectativas para receber do Senhor? Então eu já quero chamar o ministro da noite. Orlando, venha para cá. Venha fechar com chave de ouro hoje esse ensino tão poderoso, maravilhoso que nós estamos recebendo nesse mês. Amém? Então você pode orar pelo culto da noite, conduzir a palavra. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Coisa boa estarmos na casa do Senhor. É por isso que Davi ele escreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Coisa maravilhosa nós estarmos aqui para adorar, bendizer o nome santo do Senhor. Amém? Eu quero já liberar o grupo de louvor. E é motivo de alegria, irmãos. Coisa boa. Infelizmente, muitos só vão dar conta e ter esse desejo de estar na casa do Senhor, quando muitas vezes não tem condição de estar. E aí vão se lamentar e dizer, como eu queria estar na casa do Senhor. E muitas vezes não tem a oportunidade. Há poucos dias eu estava meditando num rapaz conhecido, que ele estava conhecendo a palavra, recebendo, e logo ele teve um acidente e estava no hospital. E só o que saía da boca dele com os familiares era leia a Bíblia, leia a Bíblia. Alguém que viveu nesse mundo aí perdido, mas teve a oportunidade, já no finalzinho, mas ele deixou claro, leiam a Bíblia, falando para a mãe, para o pai era maçom, era muita coisa, e deixou essas palavras logo no finalzinho ali. E nós temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor, de estarmos glorificando o nome santo dele. Amém? Vamos orar? Pai, nós rendemos graças, Senhor.
Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para adorar, bendizer o teu nome santo. Pai, continua conosco, toma direção, toma primazia, Senhor, desse ensino, desse estudo. O Senhor tem liberdade para operar no nosso meio, conforme o teu querer, Pai, e a tua vontade. Nós somos instrumentos teus, Senhor. Faz conforme o teu querer e a tua vontade nessa noite. Nós repreendemos todo o embaraço, toda distração, tudo que não provém de ti, Pai. E declaramos a tua glória, declaramos os céus abertos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Hoje, meus irmãos, nós vamos estar finalizando esse tema. E logo mais, na próxima quinta, nós vamos dar continuidade aos estudos da palavra. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos estar a cada dia nos alimentando da palavra do Senhor e estudando mais e mais. Amém? Nós falamos aqui durante essas quinta-feiras sobre os dons ministeriais, sobre o chamado de Deus, sobre a nossa função, o nosso dever de cristão. E o tema foi que a fé sem a obra, ela é morta, como o Tiago deixa claro ali. Eu não sei se você acompanhou o devocional hoje, mas foi algo extraordinário, irmãos. Tiago, e eu fiquei... Muitas vezes, irmãos, as pessoas dizem, eu já ouvi isso aí. Eu já ouvi. Mas só enquanto a Natália disse, Tiago foi alguém que andou com Jesus. Tiago estava do lado dele ali. Tiago sabia do que estava escrevendo, irmãos. Algo poderoso. E ele nos ensina, se você lê a carta de Tiago, é como se nós estivéssemos vivenciando o dia de hoje. Os dias de hoje. Então é algo muito poderoso. E Tiago, ele nos instrui como cristão a vivenciar. Tiago, ele chega a dizer que a amizade do mundo é inimizade com Deus. E quando nós observamos que nós temos um propósito aqui nessa terra, nós temos que estar observando também que se nós vacilarmos, nós podemos cair nas armadilhas do inimigo. Se nós vacilarmos, nós podemos pegar uma outra via e achar que está tudo bem. Mas quando nós olhamos para a palavra, muitas vezes nós estamos seguindo uma distração. Você já observou que em uma viagem, se você tiver um tempo determinado para chegar em tal lugar, se você parar ali para comer um lanche, para fazer alguma coisa, se você não ficar atento no horário, você pode não chegar lá no destino. E uma das estratégias do inimigo é essa, distrair. Eu vou distrair aqui. E quem sabe muitas coisas que nós estamos fazendo, pode não ter problema algum, nem ser pecado mesmo, mas pode ser uma distração de nos tirar do foco do que nós devemos fazer. Amém? E nós vamos falar sobre o ministério pastoral também, que é um dos 5 dons, incluído ali, inserido nos 5 dons. E nós sabemos que os pastores, ele têm a missão de guiar, assim como de alimentar o rebanho. Ele guia e alimenta o seu rebanho. O seu ofício é aplicado ao Senhor Jesus Cristo, nosso grande exemplo de um verdadeiro pastor. João capítulo 10, se você puder abrir, João 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz assim: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então Cristo, ele é o modelo de pastor, mas existe o ministério pastoral, que Deus levanta o pastor como o auxiliar de Cristo. Cristo, ele é o cabeça, e Jesus, ele deixou essa função, ele levantou pessoas para pastorear, alimentar o rebanho e os guiar. Aí tem gente que diz, o meu pastor é Jesus. Você já ouviu isso? Tem gente que diz, eu não vou obedecer homem, o meu pastor é Jesus. Mas quando nós observamos a palavra, irmãos,
nós vamos ver que Deus ele levantou pessoas, designou esse ofício para guiar o seu rebanho, para guiar a igreja. Lembra de Pedro? Pedro ele passa por momentos ali, disse que estava pronto até para morrer, mas ele nega Jesus. Jesus, ao ressuscitar, manda chamar Pedro. E ele vai questionar: Pedro, tu me ama? Por 3 vezes você conhece essa história. E em meio àquele diálogo ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: então apacenta minhas ovelhas. Então cuida. Então Jesus, ele escolheu, levantou pessoas para isso. Para designar esse ofício. E Jesus, veja que Jesus é o grande pastor. O pastor supremo de todas as ovelhas de Deus. Ele tem auxiliares. Um pastor é um pastor auxiliar, porque Jesus é o pastor supremo. Cristo chama e equipa homens para pastorear um rebanho. Então Cristo ele é sim o pastor supremo, mas ele levanta homens para pastorear o seu rebanho, a qual ele confiou. E muitos dizem: ah, não, eu vou viver do meu jeito. Pastor não manda em minha vida. Mas segundo a palavra, pessoas foram levantadas. Muitos se frustram porque muitas vezes alguém está na frente de algo que não foi chamado para isso. Que tem um seu chamado, tem a sua função. Mas às vezes não está inserido nos 5 dons. E você vai ver a importância do pastor. A importância de alguém ser levantado, ser revestido, equipado pelo próprio Deus. E nós observamos que os 5 dons ministeriais nós estudamos aqui, que são pessoas levantadas pelo próprio Deus. É um dom dado, inserido pelo próprio Senhor. Veja, os pastores são necessários para o amadurecimento e a preparação dos santos. Então é necessário. Todo cristão está debaixo de uma liderança, está debaixo de uma autoridade levantada por Deus. O pastor é um dos ofícios mais importantes, pois sem o ministério de pastor em operação no corpo de Cristo, todos os outros ministérios são praticamente em vão. Porque quem está instruindo, quem está ajudando ali, é o líder, é o pastor levantado pelo Senhor. Então veja, que não importa quão grande seja o evangelista. Veja que nós falamos sobre evangelistas também, que foram levantados para evangelizar, para ganhar almas. Mas ele vai precisar de quê? De ganhar as almas e trazer para o pastor cuidar. É por isso que é em vão os outros dons, sem que não venha ter o pastor. Por quê? Porque, veja, não importa quão grande seja o evangelista e quantas almas ele ganhe, se não houver ninguém para pastorear as ovelhas, elas estão prontas para se desviarem. Então precisa de alguém para cuidar, e esse cuidar é o que? Instruir na palavra, alimentar, porque alguém que vem, ele precisa do amadurecimento, precisa de cuidados, igual um bebê. Um bebê espiritual, ele precisa de cuidado. Um dos grandes exemplos é, não importa quantos bebês nasçam em um hospital, se ninguém cuidar deles, eles irão morrer. Assim é o evangelista, não adianta ele exercer o seu dom a alcançar, ganhar muitas almas, sem que venha ter alguém levantado por Deus para pastorear, para cuidar, para alimentar essas ovelhas, para cuidar do rebanho. Aí quem sabe alguém diz: ah, mas eu já conheço a palavra, não preciso de ninguém me instruindo não. Mas é uma unção de Deus. É alguém que tem a capacitação para isso. E nós precisamos, irmãos. Nós precisamos estar debaixo de obediência. Aí vai entrar submissão, que é necessário a gente se submeter. É necessário a gente estar prontos para ser corrigidos também. Nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque um bebê você vai ensinar. Uma criança que está crescendo, você diz: isso aí não pode. Não pode fazer isso. Mas vai ensinar o porquê não pode. E o pastor ele vai instruir segundo a palavra. E aí vai crescer e amadurecer conforme o que Cristo deixou. Então observe que vai ter a disciplina. Existe disciplina na igreja? Existe. Mas não é uma disciplina que os povos dizem: fulano foi disciplinado.
aí fica um tempo sem fazer as coisas, né? Sem servir. Mas a disciplina é segundo a palavra. Quem é responsável para disciplinar? É uma incumbência dos ministros, alguém levantado por Deus para disciplinar. Veja, tem gente que diz, eu não fui levantado para disciplinar ninguém, para ensinar ninguém. Nós não fomos levantados para julgar as pessoas, mas para ensinar e instruir, sim. E isso é uma incumbência de quem é levantado, incumbência do pastor, do ministro, a instruir. Veja que na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, abra lá, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja que a instrução da palavra é para quê? Para toda boa obra, para designar a boa obra que o Senhor nos chamou. Então é necessário um líder, é necessário um pastor, alguém levantado pelo Senhor para trazer esses ofícios, para instruir, para corrigir segundo a palavra e em amor. Por quê? Porque a fé opera pelo amor. Amém? Veja que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, diz assim, vamos abrir lá. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 19. Diz assim: mas eu irei e logo, se o Senhor permitir, então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus, pois o reino de Deus não consiste apenas em palavra, mas em poder. Veja que aqui Paulo, ele funda a igreja de Coríntios. E o interessante disso tudo é que ele disciplinou a igreja ali também, com a autoridade dada por Deus. Ele não disciplinava de acordo com os sentimentos ou entendimento natural, mas ele disciplinava a igreja pelo Espírito. Ele era conduzido pelo Espírito de Deus. E ele chegava ali e ele trazia ali as instruções de como deveria ali tratar a igreja. Então observe que Deus, ele levanta pessoas para instruir em verdade. Nós aprendemos aqui sobre o ministério da reconciliação. E quando você vê alguém que não tem o conhecimento e você vai reconciliar alguém com Cristo, vai falar de Jesus, se alguém não sabe de algo, você vai instruir. Você vai falar como verdadeiramente é segundo a palavra, como é que está escrito. E veja que a disciplina deve ser administrada em amor por pessoas que têm responsabilidade pelo rebanho de Deus. Então vem a disciplina por alguém que tem a responsabilidade pelo rebanho. Se você é um ministro fiel ao seu chamado e responsável com aqueles que faz parte do corpo de Cristo, você pode ensinar, disciplinar em amor no Espírito. No Espírito. Então existem as pessoas levantadas para esse ofício. Veja que Provérbios, ele diz assim, e você vai ver para quem é a disciplina. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Então muitas vezes a disciplina vem para quem? Para aquele que deixa o quê? O caminho da verdade. E Provérbios 15, 10 diz, e o que odeia a repreensão morrerá. Mas a disciplina, irmãos, é para nos instruir e nos colocar no caminho correto. Veja que aqui em Romanos 15, versículo 14 diz assim:
E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso espírito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo o conhecimento, aptos para vos admoestares uns aos outros. Isso aqui é o quê? Alguém que pode disciplinar, alguém que está o quê? Possuído de bondade, cheio de todo o conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Veja que Romanos ele deixa claro como disciplinar em amor e alguém que tem as instruções da palavra de Deus. Hebreus 12, verso 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como um filho. Então, todo filho, ele precisa ser educado. Todo filho, ele precisa de regras. Tratando de filhos, de algo natural, ele precisa ser educado. Assim somos nós, filhos de Deus, precisa ser educado e instruído segundo a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas não querem receber uma correção, receber uma disciplina, mas nós observamos pela palavra que nós precisamos estar de acordo com a palavra do Senhor para prosseguir essa caminhada. E saber que existem pessoas levantadas para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir. E Deus levantou pessoas para isso, capacitou pessoas para isso. E muitas vezes as pessoas dizem, não, eu vou viver do meu jeito. Pastor não manda em mim. Eu conheço a palavra, mas nós observamos que se nós quisermos andar, agradar ao Senhor e viver segundo o que Ele deixou, é desse jeito, irmãos. Nós observamos Jesus. E o povo dizia, dura essa palavra. O próprio Cristo exortava, instruía as pessoas. Uns chegaram a dizer, Senhor, a mãe vem para interceder pelos filhos, bota um aí no teu reino, um à direita, outro à esquerda, mas porque eles ainda não haviam entendido. Eles achavam que Jesus ia acabar com o Império Romano, ia acabar com aquela opressão, porque o povo era oprimido, os impostos altos, o povo era oprimido. E diz, mas está vindo aí o Messias. E eles dizem, pronto, ele vai vir um reino. Só que o reino que eles estavam falando é um reino espiritual. Eles achavam que Jesus iria colocar o seu reino terreno. E aí eles já estavam preocupados. Diziam, nós estamos andando com o mestre. Logo, logo ele vai se manifestar aí. Diz que vai construir o templo em 3 dias. Aí a mãe vem logo e diz, ei, bota um à tua direita, outro à esquerda. Aí Jesus ele vem tratando, ele vem falando, vem instruindo. Assim somos nós. Muitas vezes nós achamos, nos convertemos e vemos para a igreja e vem aquele amor, aquele anseio, aquela alegria. Mas muitas vezes quando já vem a hora do ajuste, a hora do preparo, a hora que o pastor vem dar o alimento, as pessoas dizem, não, desse jeito aí, e sai. Mas você vê pela palavra que Deus levantou um pastor, tem o dom, está inserido nos 5 dons que o próprio Cristo escolheu. Levantou essas pessoas para isso. E as outras funções, os outros dons, sem o pastor, é em vão, não adianta. Imagine alguém, Deus levanta um grande evangelista, sai ganhando almas e tem gente que não entende muitas vezes, eu ganhei tanto, e tira foto e faz aquilo, mas e aí, como é que estão? Quem cuidou? Como é que está essa vida? Entende, irmãos? Então é necessário a instrução, é necessário a palavra e nós temos que estar com o coração abertos para receber. É por isso que Paulo diz, ei, vocês já estavam, já era para vocês estar recebendo um outro alimento, mas ainda estão no leite, porque o povo não estava preparado para ouvir ainda coisas mais poderosas, coisas era para estar já avançados, mas ainda estavam tomando leite. Então, quando a igreja, ela amadurece, ela se submete a uma liderança, irmãos, só tem a crescer e avançar. Nós só temos a crescer e avançar. E você precisa estar preparado para isso.
porque em meio a esse preparo, você só está se envolvendo para que possa crescer. Nós temos que estar perto mesmo para que a gente venha estar se alimentando e crescendo juntos. Então é necessário o pastor, é necessário, vai vir também a disciplina com amor. A disciplina não é para ninguém bater em ninguém. Porque, irmãos, se não vem com a unção de Deus, o preparo do Senhor, não adianta disciplina. Não adianta. Existe o momento certo e as palavras certas. Veja, lembre-se sempre, Deus não nos recompensa de acordo com o ofício que ocupamos. Deus recompensa a fidelidade. Deus recompensa a nossa fidelidade. Não basta você estar em um ofício e dizer, eu vou receber uma recompensa do Senhor, porque eu estou exercendo esse ofício. Mas está exercendo com fidelidade ao Senhor? Está exercendo com submissão à sua liderança? Está realmente fazendo de acordo com a palavra? Porque muitas vezes nós podemos achar que estamos inseridos em um ofício e só aquilo ali já o basta. Mas é necessário a fidelidade. É necessário ser fiel ao nosso chamado e ser fiel. E primeiramente, antes de tudo, nós falamos aqui nas quintas passadas e vale nós lembrarmos. Antes de qualquer ofício, de qualquer função, nós somos servos do Senhor. Nós somos servos de Deus. E antes de qualquer coisa, nós estamos servos, somos servos e não podemos fazer o que não está de acordo com a palavra e achar que vai receber alguma coisa por conta disso. E nós falamos sobre os ministérios de socorros, mas existe algo, irmãos, que pessoas foram levantadas para fazer. Nós vamos falar sobre o mestre, que está inserido nos 5 dons, mas é necessário nós falarmos também do ministério de contribuição. Pessoas foram levantadas para esse ministério. E quando nós observamos no início da igreja primitiva, era um ministério tão importante quanto o ministério de cura, o ministério da palavra, o ministério da contribuição. E até hoje é. Por que muitas pessoas têm dificuldade quando ouvem falar em dinheiro? E você precisa observar. Eu ouvi um pastor há poucos dias, eu até postei um vídeo, que alguém que Cristo comparou sobre Senhor, não foi o diabo, ele diz, não foi qualquer outra coisa, mas foi o dinheiro que poderia competir com o próprio Cristo. E é chamado de Senhor na Bíblia. E ele diz, ninguém pode servir a 2 senhor, ou há de servir a um e vai rejeitar o outro. E um deles é o dinheiro. E qual é o grande problema na igreja? Que pessoas não falam, que pessoas não querem ouvir, porque na palavra está escrito que existe o ministério da contribuição. Pessoas levantadas para isso. E você vai ver que em Romanos, capítulo de número 12, versículo 8, diz assim, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que contribui, faça-o com liberdade. O ministério de contribuição era um ministério reconhecido na igreja primitiva, tal como o do ensino ou de cura. Trata-se de um dom ministerial. Veja que pessoas são levantadas para isso. Você vai ver que na igreja, no início da igreja primitiva, e nós somos a continuidade dessa igreja, da igreja de Atos, as pessoas vendiam as suas propriedades, abençoavam ali. No ministério de Cristo, tinha mulheres que financiavam ali o ministério de Cristo. Mas pessoas já vêm falar em dinheiro. Não, é o que está na palavra. Pessoas foram levantadas para contribuir. E veja, todos nós podemos entrar na graça de contribuir, mas alguns são divinamente equipados para isso. Pessoas foram levantadas para isso.
Eu conheço pessoas que abençoam mesmo. Porque tem pessoas que foram levantadas, aptidão empresarial, capacidade de administração e recursos associados. Pessoas foram levantadas para isso, entenderam o seu propósito, entenderam o porquê que aquilo ali chegou na sua mão. E você precisa entender que o que chega na nossa mão vai chegar com um propósito. Tiago, ele deixou claro. Tiago 4, se eu não me engano, versículo 3. Vamos ver se é isso mesmo. Tiago 4, verso 3 diz assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dá prazer. Tiago, ele diz que muitas pessoas oram por motivos errados e não recebem. Por quê? Porque pede o que lhe dá prazer para si. Mas quando nós entendemos o nosso chamado, entendemos que nós somos de Cristo, que a nossa vida é dele, o que chega na nossa mão, nós entendemos que existe um propósito. Aí tem pessoas que dizem, eu estou na igreja, Deus prometeu isso e aquilo, mas qual é o fim? Tem um propósito, está de acordo com as coisas de Deus, com o reino de Deus, ou está de acordo apenas com os meus próprios desejos? Com os meus belos prazeres? Porque existe um propósito. Então pessoas vão ser levantadas. Qualquer um de nós podemos abençoar e fazer algo. Porque nós sabemos que aquele que planta, ele vai colher. Mas tem pessoas com esse chamado. Para mantenedores da obra. Financiadores da obra. E é dessa forma. Então observe. Alguns podem sentir o chamado para esse ministério de contribuição. Pois Deus tem chamado pessoas para realizá-lo. Aí muitos não entendem e dizem, oxe, fulano é doido, deu isso, isso e aquilo. É um chamado, é um ministério. É um ministério. E tem muita gente aí exercendo, plantando, colhendo. Existem pessoas que enganam? Existe. Existem pastores que estão exercendo sem ter o dom? Existe. Mas aí nós vamos ficar com a palavra. Nós vamos ficar onde está de acordo com a palavra. E cada um vai dar conta de si. Então observe que é um dos ministérios também. Um dos ministérios, alguém chamado ali para contribuir e financiar a obra do Senhor também. Mas isso não vai impedir de você também pregar a palavra, trazer as pessoas, reconciliar as pessoas com Cristo. Porque esse é um chamado que todos, é o chamado para reconciliação. Reconciliar as pessoas a Deus. Amém? Então veja que o mestre, ele está incluído nos 5 dons. Os mestres e o ensino da palavra abrange um lugar bem definido e importante no Novo Testamento. Uma pessoa pode permanecer no ofício de pastor e mestre, ou profeta e mestre, ou evangelista e mestre, e assim por diante. Assim como foi estudado, o profeta, a maior função dele não é mais guiar as pessoas, mas pregar e ensinar a palavra do Senhor. Um ministro pode ocupar mais de um ofício. Separamos os ofícios para defini-los melhor. Veja que existem os ofícios que eram separados desde o Novo Testamento. Porque em Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Eles separavam. Veja que não eram todos iguais. Cada um tinha a sua função. E Atos capítulo 13, verso 1 vai dizer: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o Tretarca e Saulo. Então cada um que estava ali na igreja de Antioquia também tinha ali os seus dons, os seus ministérios. Cada um tinha a sua função para designar. E ainda hoje não é diferente. Cada um tem
a sua função. E o mestre, ele tem a função de ensinar a palavra. É alguém que é levantado pelo próprio Deus. Tem ali o chamado para ensinar. Veja, o ministério de ensino requer um dom divino. É um dom. Um mestre. Veja, o dom de ensino é um dom de Deus. Um mestre não é um mestre meramente por habilidades naturais ou inclinação natural ao ensino. Naturalmente, uma pessoa que conhece a Bíblia pode ensinar o que sabe. Qualquer cristão pode e deve compartilhar com os outros o que sabe, ensinando-os e ajudando-os, mas não é o dom de ensino mencionado nas passagens na qual o dom ministerial do mestre está relacionado. Efésios 4, versículo 11 vai dizer ali os dons ministerial. Então o mestre é um dom divino. E é aqui que nós precisamos entender e separar isso aqui. Não é porque nós estudamos, conhecemos a Bíblia, que as pessoas não vão poder também estar ensinando e ajudando uns aos outros. É o nosso dever. Mas nós não podemos esquecer que existe alguém preparado, capacitado para essa função. E muitos, por não entender, por não se submeter, dizem, eu vou alugar um ponto ali e vou abrir uma igreja, que é a coisa mais fácil. Não conhece o que está por trás dos bastidores. Não tem noção do que realmente é, irmãos. De que existem pessoas capacitadas. Um para ensinar, outro para cuidar, outro para ganhar almas lá fora. E vai formando o corpo de Cristo. Existe uma junção. Aí um diz, não, meu pastor é Jesus. Ele foi quem me chamou. Não tem ligação com ninguém, irmãos. Não tem submissão com ninguém. Diz, eu vou alugar um ponto ali e vou abrir. Porque não estou achando de acordo com o que acha. E não de acordo com o que está na palavra. E aí, muitas vezes, porque não flui, porque não acontece? Por conta disso. Por conta que é necessário estar de acordo com o que Deus preparou. Porque a obra de Deus, irmãos, tudo que Deus faz é organizado. Tudo que Deus faz tem um preparo, tem uma organização. E é tudo com excelência. E não é de qualquer forma. E muitos, por não entender isso aqui, diz não. Aí a resposta no final é para o reino. E aí não cresce do jeito que é para crescer a obra do Senhor. Amém, irmãos? Veja, vamos lá para Atos, capítulo de número 20. Atos 20, versículo 24. Atos capítulo de número 20. Versículo 24 nos diz assim. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja que ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Por quê? Porque Paulo, ele entendeu. Aqui ele entendeu o chamado dele. Ele não, alguém que não tinha a vida mais por preciosa. Mas como assim a vida por preciosa? A viver para si. A viver de acordo com o seu achismo, a viver de acordo com o que você deseja. Mas ele diz, não tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele entendeu para que foi chamado e ele diz, o que importa é eu cumprir a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Aí quem sabe alguém diz, não dá importância, porque ainda não entendeu, irmãos. Mas é algo extraordinário você receber algo que Deus designou para você fazer. E não adianta nós buscarmos alegria e tentar preencher
com algo lá fora do nosso jeito, porque nunca vai preencher, porque tem algo, um vazio que só é preenchido quando entendemos isso aqui. Quando entendemos o nosso propósito. Então veja que muitos acham que a vida é um fracasso, a menos que esteja alcançando reconhecimento, a diversão, o dinheiro e o sucesso. Aí muitos dizem que a vida feliz é essa, de alcançar essas coisas. Mas Paulo ele diz, ele considerava que sua vida não teria valor se ele não a usasse para a obra de Deus, porque foi algo que Deus havia designado. E quando se entende que Paulo, ele vivia do seu próprio jeito e achando que estava fazendo certo. Ele perseguia a igreja, um homem instruído, mas com uma visão obscurecida ainda, e seguindo por uma outra via, até o dia que ele se encontrou com Jesus. Mas ele estava perseguindo os cristãos e se encontra com Jesus no caminho de Damasco. E ele entendeu que era uma autoridade maior que ele ali. E ele diz, Senhor, ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aí quem sabe na cabeça de Paulo, eu estou perseguindo os crentes e prendendo. Pois é, pois você está perseguindo a mim mesmo. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, uma vez que as pessoas perseguem a igreja, persegue o plano de Deus, porque ali ele estava querendo barrar o que Cristo já havia começado ali. E eles estavam tentando barrar. Ele diz, eu sou o Cristo a quem tu persegue. A partir dali, irmãos, começa ele seguir o propósito a qual Deus havia designado. E ele entender que a via que ele estava contrária à vontade de Deus. E ele estava fazendo algo achando que era a vontade de Deus. Prendendo os crentes e fazendo essas coisas. Então observe. O que ele acrescentou à vida era muito mais importante do que aquilo que ele havia ganhado dela. Aí fica o questionamento, o que é mais importante para você? O que ganha da vida ou o que você acrescenta a ela? E o que é que eu posso acrescentar à minha vida? Entendendo o propósito de Deus. Entendendo que existe algo para fazer. E entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então observe que em Mateus capítulo 16, versículo 25. Abra lá Mateus. Capítulo 16, versículo 25, diz assim. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Veja que Paulo, ele abriu mão. Por quê? Pela causa, por Cristo. E outra versão diz assim. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então nós só vamos encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus. E nós só vamos entender quando nós mergulharmos. Já viu lá em Ezequiel os rios de águas vivas? Porque enquanto não mergulha, irmão, até então ele está conseguindo caminhar com as próprias pernas em meio àquele rio. Mas só que vai subindo ali os níveis da água e chega um período ali, um momento a qual ele não consegue andar muito, mas ele ainda está conseguindo do seu jeito, mas já com muita dificuldade. Aí o texto vai dizer, até que eu não pude mais, porque o anjo o tocou pela mão e o conduziu. Isso é nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Cristo, não termos a nossa vida por preciosa e entender que nós temos algo
a fazer, algo para delegar. Se você perguntar a alguém aí, você quer ir para o céu ou para o inferno? Todo mundo quer ir para o céu, irmãos. Mas existe um percurso para a gente trilhar. E um dos maiores motivos, irmãos, de nós não termos esse amor à própria vida, sabe o que é? Se chama gratidão ao Senhor. Gratidão pela salvação. Gratidão pelo que Ele fez. Gratidão de nós sabermos que Cristo se entregou na cruz. Morreu, foi envergonhado ali, nu, espancado, por amor de nós. E nós estamos aqui para cumprir, para dar continuidade ao que Ele fez, ao plano perfeito de Cristo. Então, nós temos que não ter essa vida por preciosa, mas entregarmos a nossa vida a Cristo. Você vai ver, entregarmos por inteiro, irmãos. Entregar e dizer: Senhor, faz, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Você vai ver, irmãos, eu já irei finalizar, mas eu irei ler aqui algo extraordinário. No livro de Isaías, abra lá Isaías, capítulo por número 6, versículo 1 a seguir. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis aqui isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Veja que esse profeta Isaías, esse homem, ele tem uma visão extraordinária. O capítulo 6 de Isaías nos mostra o encontro que ele tem, uma experiência que ele tem. E ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, um povo pecador, em outras palavras. Mas o texto diz que o anjo pegou uma tenaz e o tocou com a brasa no altar e disse: foi purificado. A partir daquilo ali ele está dizendo: eu vou morrer. Mas aí quando é purificado ali, tirado o seu pecado, a sua iniquidade, a voz vai bradar e vai dizer: a quem enviarei? E aí nós já vamos ouvir ele dizer: envia-me a mim. Aleluia! Ei, isso foi o que Cristo fez conosco. Ele nos purificou de todo o pecado. Ele nos limpou. Ele nos lavou. E aí ele vai dizer: envia-me a mim. Esse é a resposta que nós temos que dar a Cristo em meio ao que nós entendemos. Depois que nós confessamos a Ele, entendemos a sua palavra, entendemos o que Ele fez, entendemos que a nossa vida não se resume apenas aqui nessa terra. E aí nós vamos dizer: envia-me a mim. Aí você vai cumprir o seu chamado. Aí você vai ter o desejo de cumprir e de fazer a vontade do Pai. Cristo já nos purificou. Cristo já nos lavou. Cristo, Ele já nos deu umas vestes novas, irmãos. E sabe o que é que purifica hoje? É a palavra.
É o conhecimento da palavra. E nós temos esse conhecimento, nós estamos ouvindo. Se nós guardarmos, se essa palavra cair em uma terra fértil, irmão, se prepara. Porque ela vai frutificar. Porque ela vai dar fruto. E nós estamos aqui para isso. Para fazer a obra de Deus. Para fazer a sua vontade. E ele diz, envia-me a mim. E aí o resto você vai ver quem foi este homem. Ei! É só isso que nós devemos fazer. É essa a resposta que nós temos que dar a Cristo. Cumpre o teu querer em mim. Cumpre o teu querer em mim. É dizer, Espírito Santo, cumpre a tua obra em mim. Porque Ele vai nos ajudar. Ele vai nos instruir. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo está conosco a todo tempo. E é Ele que nos ajuda. É Ele que nos instrui. É Ele que diz o que nós devemos fazer, irmãos. Nós não estamos só. Você também não está sozinho. Você não está sozinha. Existe o Espírito Santo de Deus. Existe o Senhor nos guardando, nos livrando a todo momento, irmãos. Basta tão somente nós nos colocarmos na posição do Senhor. No que Ele quer, no que a gente deseja mesmo, no que é que Ele quer cumprir na nossa vida. Porque muitas vezes nós nos preocupamos tão somente conosco. Às vezes até a nossa oração é hipócrita. É só nossa família, é só nossa casa. E não olhamos para os outros, os próximos, os vizinhos. Quem está distante. Às vezes a nossa oração é só por nós mesmos. Mas Deus não nos chamou apenas para isso. Deus nos chamou para cumprir algo. Aí você diz, então eu vou só servir ao Senhor, e aí? Quando você entra e se insere aqui, você vai entender. Não precisa ninguém explicar. É experiência própria sua e dele. Sua e dele. Você vivenciando as experiências. As experiências sua com ele. E aí você vai entender o que você deve fazer e cumprir o seu chamado. Que a nossa oração não seja apenas, faz isso, Senhor, mas que seja o que o Senhor quer que eu faça. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, irmãos. Nós vamos continuando avante, continuando o nosso chamado, continuando o nosso propósito, uns ajudando aos outros, e assim nós vamos prosseguindo juntos a um só destino, os céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.